Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo da carta de 1 Timóteo e hoje vamos estar estudando 1 Timóteo capítulo 5, os versículos 20 ao 25 e assim encerramos então esta parte do capítulo 5. E aqui o título diz vários conselhos, eu vou estar lendo na minha versão, depois a gente vai estar olhando e percebendo aqui quais são os conselhos que Paulo está dando a Timóteo. São conselhos simples, práticos, que não precisa de alguém explicando para que a gente possa entender. A gente só vai simplesmente salientar os pontos depois, comentar um pouco. Eu vou estar lendo então. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20 ao 25 diz assim: Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço uma insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Eu vou ler novamente o versículo 25. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então aqui Paulo vai dar alguns conselhos a Timóteo. O primeiro conselho, no versículo 20, é que o pecado deve ser repreendido na presença de todos para que os outros temam. Qual que é o princípio que está por trás disso? O princípio está no temor a Deus, Então, quando alguém está em pecado, deve ser repreendido, os demais devem ficar sabendo que se pecar serão repreendidos. E às vezes a gente pensa assim, não, a gente vai ficar quieto para não magoar a pessoa, não chatear ela, trazer a público o pecado dela, As pessoas vão ficar sabendo, expor a pessoa, Então não pode. Só que nós vamos ver mais adiante também que nenhum pecado vai ficar escondido. No dia do juízo, tudo virá à tona. Então é melhor que venha à tona agora, para que a pessoa se converta desse mau caminho, que a pessoa possa pedir perdão para Deus, acerte a vida com Deus, para que no dia do juízo não apareçam os pecados, mas sim as boas obras. Versículo 21 diz que é para guardar os conselhos sem discriminação e sem parcialidade. É um problema quando as pessoas são parciais. O que é parcial? Parcial é não ver o contexto todo. Parcial é apoiar apenas um lado sem nem saber o outro. E a gente faz isso muitas vezes, Com parcialidade a gente acaba não dando crédito ou ouvidos no todo. E nós devemos ser imparciais, ou seja, nós devemos ver os dois lados. Vou dar um exemplo muito prático e muito simples. A diretora chama o pai e a mãe na escola para conversar porque o filho fez algo, E aí o filho vai contar em casa a sua versão quando o pai diz assim, a diretora me ligou, o que tu aprontou? Aí ele vai contar que ele não fez nada, que foi os outros, papapá, Aquela história que a gente muitas vezes entende, e conhece. E o pai e a mãe vão comprar essa parcialidade de que o filho é inocente e a culpa é dos outros. E vai chegar no colégio e
para conversar com a diretora e o pai e aquela mãe vão se colocar contra a diretora, porque aquilo que a diretora falar, se ela acusar o filho, vai ser mentira, porque o filho disse que é inocente. Então você acaba sendo parcial, você só viu uma parte da história. Agora, se fosse ver o outro lado, a diretora poderia dizer assim, estava envolvido fulano, ciclano, beltrano, inclusive o seu filho, que fizeram isso, papapá, né? Explicar a situação e ver o todo. E aí poder ver qual que é o culpado, né? E se o filho realmente tem culpa no cartório, como a gente diz, também repreender e corrigir ele, né? Então essa é a forma de imparcialidade, olhar os dois lados, analisar e ser justos, né? E ser justo tem a ver com justiça, fazer justiça da forma correta, né? Isso é ser justo e nós devemos ser também. Não ser parcial, mas ser imparciais. Versículo 22. Não tenha pressa para impor as mãos. E aqui o que está por trás é um princípio. Que quando o pastor, o presbítero, o líder da igreja impõe as mãos sobre uma pessoa, seria para abençoar aquela pessoa. E aqui diz, não tenha pressa para impor as mãos, não se torne cúmplice dos pecados dos outros. Por quê? Porque eu estou ouvindo a versão da pessoa e a pessoa está me contando algo talvez até distorcido e eu vou impor as mãos e abençoar a pessoa, eu vou estar confirmando o pecado dela e vou estar apoiando o pecado dela, mesmo não sabendo do todo. Mas para aquela pessoa ela vai dizer assim, mas o pastor me abençoa, ele até orou por mim. E então aqui você acaba se tornando cúmplice do pecado do outro. E por isso que Paulo diz, não tenha pressa, ou seja, escute, vá atrás, investigue, veja se é bem certo isso ou é diferente, né? Por quê? Porque no final do versículo 22 ele vai dizer, conserve-se puro. Então nós temos que conservar a nossa pureza e não ser participantes do pecado do outro, né? Então muitas vezes isso acontece, a gente ouve uma versão só da história e a gente começa a aconselhar a pessoa. Não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, por que você não faz aquilo? Só que a gente não vê o outro lado, que às vezes o culpado é quem está te falando e ele não está falando a verdade ou toda a verdade, né? Então, ser imparcial, não ter pressa para impor as mãos, não se tornar cúmplice dos pecados dos outros, se manter puro. 23, no versículo 23, Paulo diz para que Timóteo beba um pouco de vinho por causa do estômago e das enfermidades que ele tem. Timóteo aqui aparentemente sofria com algo no estômago, que poderia ser uma gastrite ou até algo mais grave. Paulo está se preocupando com a saúde de Timóteo, né? E Paulo também conhecia o poder terapêutico do vinho. E nós sabemos, né, que um cálice de vinho durante uma refeição no dia é saúde, né? Ele tem vários benefícios para a saúde e Paulo conhecia. E como naquela época não existia, por exemplo, o omeprazol, hoje nós temos. Então Paulo dá esse conselho, toma um pouco de vinho, né? Um cálicezinho de vinho que vai te ajudar, vai te aliviar, né? Vai te ajudar nessa parte, né? O que Paulo está falando é para Timóteo cuidar da sua saúde, e a ênfase aqui está na saúde e não no vinho. Não é uma desculpa para tomar, para beber, mas sim um conselho para que esse cálice, esse copo de vinho, ajude nas enfermidades. Então a ênfase está na enfermidade, não no vinho em si. E o vinho era um dos remédios da época, não existia os remédios que nós temos hoje, né? Versículo 24. E agora vem aquilo que eu falei antes, né? Os pecados de alguns se consegue ver, mas os de outros só no juízo, só no julgamento, só lá no final vão ser manifestos. O fato é que nenhum pecado ficará escondido, tudo será revelado. E
E aqui que está aquilo que eu comentei no início, né? Não é expor a pessoa, é tratar o pecado da pessoa para que a pessoa possa entender que pecou, que ela possa se arrepender do pecado, que possa pedir perdão do seu pecado para Deus. Porque aqui no juízo, quando tudo vir à tona, quando tudo vir, né? Aí não vai mais ter tempo para arrependimento, não vai mais ter tempo para perdão, porque aqui vem a condenação. Então é melhor a pessoa passar ou ser exposta publicamente agora, mas lá no final ter a vida eterna, do que ficar todo mundo quieto para não expor a pessoa e no final vai ser exposta da mesma forma e o pecado será manifesto e aí não vai mais haver tempo para reconciliação. E também o versículo 25 vai falar o contrário do pecado, que são as boas obras, né? Que as boas obras se evidenciam. A gente consegue ver as pessoas boas pelas obras que fazem, a gente consegue enxergar isso, né? As coisas boas que umas fazem pelas outras. Aquelas que nós não vemos também serão manifestas, porque tem também pessoas que fazem caridade, que ajudam as outras pessoas anonimamente, né? Ninguém fica sabendo que aquela pessoa ajudou e ela fica bem quietinha, fica bem na dela, né? E ninguém talvez nunca vai saber que foi aquela pessoa que ajudou. Mas também essas obras um dia serão manifestas. Nada, absolutamente nada ficará escondido no grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, o dia que ele vai se assentar no seu trono e julgar todas as nações, todas as pessoas de todas as tribos, raças, povos, países, todos nós. Um dia vamos estar na presença do Senhor e ali serão manifestas as boas obras, ou seja, aquilo de bom que nós fizemos, mas também os pecados, aquilo de ruim que nós fizemos. Tudo virá à tona, tudo será colocado na mesa, né? As cartas serão colocadas na mesa. E ali nós teremos que prestar contas. Cada um prestará contas daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer para o Senhor. Ele mesmo será o juiz, o justo juiz, que julgará com amor, mas com justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não se engane que ele vai julgar somente com amor. Aquela história assim, Deus não vai condenar ninguém. Onde já se viu Deus colocar alguém no inferno? Ele é amor. Sim, mas ele é justiça também. E se os teus atos, aquilo que tu fez, a tua vida foi uma vida de pecado, não dando a mínima para Deus, olhando só para o teu inimigo, aquilo que você quer, uma vida egoísta. E a Bíblia diz que essas pessoas, a recompensa é o lago de fogo. Então Deus é justo, é amor, mas é justiça. E a justiça vai se fazer, o culpado será condenado e o inocente será absolvido. Assim que vai funcionar. Então, cuidado. Faça uma reflexão. Como está a sua vida? Se você tem algum pecado, para você se reconciliar com Deus, confesse o seu pecado ao Senhor. Confia nele. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Peça perdão, se arrependa do teu mau caminho. E que apareça somente as tuas boas obras. E que naquele dia venha à tona a tua boa obra e não o teu pecado. Se mantenha puro. Se mantenha puro. Que Deus te abençoe. Que esses conselhos possam servir para a tua vida prática no teu dia a dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.